Eu peço que você, por favor, abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo de número 1. Marcos, capítulo 1. A partir do versículo de número 40. Marcos, capítulo 1. A partir do versículo 40. Diz assim o texto: Um leproso aproximou-se de Jesus, e suplicou-lhe de joelhos: Se quiseres, podes purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou, e ele foi purificado. E em seguida Jesus o despediu com uma severa advertência: Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá, mostre-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Ele, porém, saiu e começou a tornar público, espalhando a notícia. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente em cidade nenhuma, mas ficava fora, em lugares solitários. Todavia, assim mesmo, vinham a ele gente de todas as partes. Amém, meus irmãos? Quero ler com você esse mesmo texto agora no Evangelho de Lucas, por favor. Abra lá comigo em Lucas capítulo 5, a partir do versículo 12. Nós vamos ler esse mesmo relato, mas agora nas palavras de Lucas, o evangelista. Lucas capítulo 5, versículo 12 diz: Estando Jesus em uma das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhe: Se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo: Eu quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou. E então Jesus ordenou: Olha, não conte isso a ninguém, mas vá, mostre-se ao sacerdote e ofereça pela purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Todavia as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e ele orava. Amém? Senhor, essa é a tua palavra e nós queremos ouvir a tua voz. Nós estamos aqui diante do Senhor mais uma vez, na tua mesa, suplicando o Senhor. Dá-nos olhos para ver, dá-nos ouvidos para ouvir e um coração sensível para receber cada palavra que o teu Espírito deseja falar ao nosso coração. Ao pregador desse dia, conceda-lhe graça, Senhor, para que no abrir da sua boca, somente a palavra do Senhor seja ouvida e nenhuma outra. É o que nós te pedimos e agradecemos em o nome de Jesus. E quem crê, diga. Eu falo com você nesse dia sobre o tema Redefinindo Limites, a subversão das regras pela compaixão. Amém? Redefinindo limites, a subversão das regras pela compaixão. Meus irmãos, esse texto mostra para mim e para você duas pessoas que estão diante do mesmo Deus, mas em condições completamente diferentes. A primeira pessoa é um leproso, e ele está diante de Deus exatamente porque, em função da sua lepra, ele perdeu todas as coisas. Ele não perdeu apenas a sua saúde, ele não perdeu apenas a sua capacidade, física, mas ele perdeu também, em função da sua lepra, por causa do contexto religioso em que ele estava inserido. Ele perdeu o seu relacionamento em primeira instância com Deus, porque uma vez leproso, ele não podia entrar no templo, ele precisava viver em isolamento. Mas com a separação de Deus, também veio a separação de outras pessoas. Esse homem possivelmente tinha família, tinha esposa, tinha filhos, tinha convívio social com outras pessoas, mas desde que ele começou a desenvolver essa enfermidade, todos esses relacionamentos foram tirados dele.
Ele foi privado da sua esposa, ele foi privado dos seus filhos, ele foi privado da sua família, ele foi privado do seu relacionamento e ele foi privado da sociedade em comum. E agora, a perda de tudo, a mercê de tudo, esse homem só encontra esperança em um lugar. Esse homem só encontra esperança na presença de Deus. Amém, meus irmãos? Mas há uma outra pessoa aqui que o texto apresenta que está diante de Deus também. O texto mostra para mim e para você, ao final aqui do Evangelho de Lucas, no capítulo 5, o texto que acabamos de ler, que Jesus também termina esse momento diante do seu Pai. Não apenas o leproso, porque havia perdido tudo, encontrava para ele um lugar diante de Deus, mas o próprio Jesus também estava diante do Pai. E diferente do leproso, Jesus não está diante do Pai porque perdeu tudo. Porque ao contrário desse homem, Jesus está completamente preenchido. Amém, meus irmãos? Não lhe falta convívio social, não lhe falta saúde, não lhe falta relacionamento com Deus. Ele está cheio do poder do Espírito Santo, ele está cumprindo a missão que Deus deu para ele. Você está comigo aqui nesse dia? Mas ainda assim, Jesus também precisa, assim como esse homem completamente privado de tudo, encontrar um lugar para ele diante de Deus, porque ele sabe que é impossível prosseguir na missão que o Pai lhe entregou se ele não estiver em completa comunhão com o seu Pai. E aqui, meus irmãos, é a primeira lição que eu aprendo com esse texto, é que não importa o estado em que você esteja hoje, sempre há um lugar para cada um de nós na presença de Deus. E é por isso que a compaixão, ela vai subverter os tratos da religião, os moldes da religiosidade. Porque segundo os parâmetros religiosos, só existe lugar para alguém diante de Deus se essa pessoa é uma pessoa perfeita, se essa pessoa é uma pessoa que não apresenta defeitos, se essa pessoa é uma pessoa que, moralmente falando, segundo os parâmetros da religião, não existe nada a respeito dela que possa ser dito. Só os perfeitos podem ter acesso à presença de Deus. E nesse sentido, é óbvio que existiria um lugar diante de Deus para Jesus. Mas Jesus conta para mim e para você uma história, inclusive nesse Evangelho de Lucas, de dois homens que subiram ao templo buscando ser justificados por Deus. Um era um religioso e o outro um publicano. E a Bíblia diz que no momento em que o culto a Deus estava sendo oferecido, os sacrifícios a Deus estavam sendo oferecidos, o religioso, ele olha para o céu e a Bíblia diz que ele ora de si para si mesmo. Ele nem fala com Deus, ele fala de si para si mesmo, dizendo: Deus, muito obrigado, porque eu não sou como esse homem miserável, eu não sou como esse publicano aí, como esse pecador. Eu oro 3 vezes por dia, jejuo 2 vezes por semana, eu dou oferta de tudo, eu dou o dízimo de tudo, eu sou extremamente generoso, e não há nada na minha conduta que possa ser desabonada. Mas a Bíblia diz que, diferente do religioso, o publicano encosta num cantinho, ele não tem nem coragem de se aproximar, porque ele sabe a realidade da sua vida. Os publicanos em Israel eram conhecidos como ladrões, homens que usavam do seu prestígio político, do seu lugar político, para se privilegiar financeiramente. E ele sabe do seu estado, ele sabe que não merece estar ali. Então, num canto, ele bate no peito e ele se diz: Deus, faz-se propício a mim, porque eu sou apenas um pecador. A Bíblia diz que o religioso voltou para casa sem a justificação, mas aquele homem que batia no peito e dizia: Deus, eu não mereço, eu não posso, faz-se propício a mim, esse voltou para casa perdoado e justificado por Deus. Por quê? Porque a compaixão de Jesus subverte as regras da religiosidade. A compaixão de Jesus não apenas nos dá um lugar, aquele que está completamente preenchido e pode encontrar em Deus um lugar, mas a compaixão de Deus também abre espaço na mesa para aqueles que não merecem, para aqueles que não têm nada, para aqueles que não têm virtude alguma a apresentar, mas encontram pela compaixão de Jesus também um lugar na sua mesa.
mesa. Então eu digo para você nesse dia, não importa como você chegou aqui nesse lugar, há um lugar na mesa de Deus para você nesse dia. Há um lugar na mesa de Deus para você nessa manhã. Há um lugar na mesa de Deus, não importa qual estado você esteja. Pode aplaudir Jesus por isso. Não importa. Há um lugar na mesa de Deus para cada um de nós. Você pode dar glória a Deus por isso? Há um lugar na mesa de Deus, não apenas para os fortes, não apenas para os poderosos, não apenas para aqueles que se julgam meritórios desse lugar. Pelo contrário, aqueles que, como aquele publicano, batiam no peito e diziam: eu não mereço. Faz-se acessível a mim, Deus. Faz-se propício a mim. A palavra propício aqui vem de propiciar, vem de propiciatório. Ou seja, Deus, não são os meus méritos que vão garantir que eu tenha entrado em tua mesa, mas se o Senhor propiciar por mim, se o Senhor verter sangue por mim, se o Senhor fizer por mim o que eu não posso fazer, então eu também vou encontrar um lugar na tua mesa. O texto bíblico diz que esse homem estava coberto de lepra, e agora privado de tudo, afastado de todas as coisas, a Bíblia diz que ele ouve falar de Jesus. Eu decidi, irmãos, ler com vocês o relato, não apenas de Marcos, mas também o relato de Lucas, porque é importante lembrar que o diagnóstico dado a esse homem foi feito por um médico, não apenas pelo sistema religioso de Israel, mas o próprio Lucas, com o olhar investigativo, quando procurou saber a respeito dessa história, e ao saber daquilo que havia acontecido a esse homem, Lucas chega à mesma conclusão que o sacerdote havia chegado. Lucas diz: esse homem estava completamente leproso. Ou seja, a lepra na vida dele não era apenas iniciante, ela já havia tomado ele por completo, ela já havia tomado ele completamente. Possivelmente ele já estava deformado pela lepra. E você sabe, a lepra não é necessariamente uma doença que corrói os membros do corpo. Às vezes nós temos a impressão de que a lepra é uma doença que corrói os membros, mas na verdade, o que a lepra faz é nos roubar a sensibilidade. A lepra afeta o nosso sistema nervoso, nos tirando a sensibilidade, e com isso então, o sistema regenerativo deixa de funcionar. Então a pessoa corta um dedo e o sistema nervoso não comunica com o cérebro. E consequentemente o sistema regenerativo não funciona. Então aquele dedo que poderia facilmente se curar, ele começa a entrar no estado de putrefação, de apodrecimento. E daqui a pouco aquele dedo, ele cai. A mesma coisa acontece com as partes extremas. E vai acontecendo por todo o corpo. Irmãos, o texto diz que esse homem estava completamente leproso. Ou seja, aquela doença havia deformado ele por completo. Ela havia o deformado fisicamente, e é claro, com as implicações emocionais e religiosas que a doença tinha, ela também havia o deformado por dentro. No contexto de Israel, um leproso era considerado alguém amaldiçoado por Deus. Porque tantas vezes no contexto do Antigo Testamento, quando Deus queria trazer juízo sobre uma pessoa, muitas vezes esse juízo vinha em forma de lepra, em forma de uma enfermidade. Então a maneira como esse homem era percebido socialmente, até mesmo pela sua família, era como alguém amaldiçoado por Deus. E isso corroía por dentro, enquanto a lepra o corroía por fora. É bem provável que quando ele começou a perceber os indícios dessa lepra, e conforme nos descreve Levítico capítulo 13 até o capítulo 15, haviam pelo menos 5 tipos de lepras. Quando esse homem começou a perceber os indícios da lepra, ele foi ao sacerdote e pediu para ser investigado. E o sacerdote então olhou aqueles primeiros indícios e disse para ele: olha, você está leproso. Mas como o sacerdote não era um médico, ele corria o risco de trazer um diagnóstico errado. Então a pessoa ficava em isolamento por uma semana e voltava ao sacerdote para ser mais uma vez examinada. E caso aquela lepra sumisse, então a pessoa era restaurada ao convívio social. Mas no caso desse homem, ela não retrocedeu, ela avançou. E com o avanço, ele ficou mais uma semana isolado.
e posteriormente foi confinado a isolamento completo. E assim ele estava, isolado completamente, até o dia que esse homem ouviu falar de Jesus. E a Bíblia diz que o dia que esse homem ouviu falar de Jesus, mesmo sabendo do seu estado, mesmo sabendo da sua realidade, e que por causa da sua enfermidade ele não poderia estar em contexto público, porque isso poderia causar-lhe, prejuízos religiosos, isso poderia causar-lhe a morte. A Bíblia diz que esse homem não se importou. Afinal de contas, ele já estava morrendo. A morte para ele não era uma coisa que chegaria, ela já estava presente. Todos os dias ele percebia a morte tocando o seu corpo, com pedaços do seu corpo caindo. O estado físico desse homem, a imagem dele era desprezível. Eu gosto de pensar que, diferente de outras pessoas que tiveram enfermidades e foram ao encontro de Jesus, esse homem, irmãos, não podia esconder o seu estado, porque além de o seu estado físico ser terrível, a lepra ainda produzia um cheiro terrível, por causa da putrefação dos membros. Então esse homem sabia que ele poderia morrer ao se expor a ir ao encontro de Jesus, Diz a lei de Moisés que um leproso, quando ele fosse ao encontro de outras pessoas, ele deveria, cobrir-se de panos e gritar amaldiçoado, amaldiçoado, para que as pessoas se afastassem. Mas a Bíblia diz que esse homem, mesmo sabendo de todo esse contexto, ele decide ir ao encontro de Jesus. E a Bíblia diz que ao se aproximar de Jesus, ele se prostra. E a Bíblia diz que ele olha para Jesus e ele diz: mestre, se tu quiseres, podes me purificar dessa lepra. Sabe o que eu acho impressionante? É que esse homem não levava uma revolta. Ele podia ficar revoltado com Deus. Ele podia estar revoltado, ele podia ter chegado a Jesus, não com um pedido, mas com perguntas. Por que Deus fez isso comigo? Por que Deus permitiu eu chegar a esse estado? Será que Deus não percebe que com todo esse sofrimento que eu estou experimentando, eu ainda estou sendo privado dos bens dessa vida, das benesses da vida? Eu estou sendo privado da família, dos amigos, do convívio social. Eu não posso nem ir ao templo para me relacionar com Ele. Mas diferente de questionamentos que poderiam vir de uma amargura de alguém que se sente rejeitado por Deus, esse homem chega, e a Bíblia diz que humildemente, tem alguém comigo aqui? Ele se prostra diante de Jesus, e ao se prostrar, ele suplica: se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar dessa lepra. Alguém pode dar glória a Deus por isso aqui? Irmão, sabe o que eu aprendo biblicamente? É que uma grande fé está sempre conectada a uma grande humildade. Pessoas que têm uma fé grande têm uma humildade grande. Esse homem não se aproximou batendo no peito, ou quem sabe reivindicando algo que deveria ser feito a ele. Não chegou com questionamentos, pelo contrário, humildemente ele se prostra. E ele confia a solução do seu problema, a vontade e a soberania de Jesus. Ele diz: Jesus, eu sei que o Senhor pode, e se o Senhor quiser, a minha realidade nunca mais vai ser a mesma. Então eu estou aqui humildemente prostrado diante do Senhor, suplicando: faça por mim aquilo que só o Senhor pode fazer, segundo o conselho da tua vontade. Alguém pode dar glória a Deus por isso aqui? Faça por mim o que o Senhor quiser, segundo o conselho da tua vontade. Uma grande fé se expressa em humildade para com Deus, se expressa em humildade diante de Deus. Eu vejo isso também naquela mulher Sirofenícia, que é contada a sua história aqui no Evangelho de Marcos. Ela vem atrás de Jesus gritando, suplicando por favor a sua filha, dizendo: filho de Davi, tenha compaixão de nós. E a Bíblia diz que ao ouvir os gritos dessa mulher, Jesus diz: olha, eu não vim senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Os discípulos também incomodados, com os gritos dessa mulher, a Bíblia diz que eles viram para Jesus e diz: mestre, pelo amor de Deus, manda essa mulher embora, ela vem gritando atrás de nós. E a Bíblia diz que ao encontrar um espacinho,
Ela chega, se prostra diante dele e diz: faz alguma coisa por mim. Jesus olha para ela e diz: mulher, não convém dar o pão dos filhos aos cachorrinhos. Como você responderia a um momento como esse? De que maneira você responderia se prostrado diante do altar, ao clamar por uma necessidade, você ouvisse Deus dizendo para você: não convém dar o pão dos filhos aos cachorrinhos? Você se sentiria ofendido? Você ficaria ofendido diante de uma resposta como essa? Porque talvez alguns de nós, irmãos, ficamos muito ofendidos quando nós ouvimos coisas de Deus que nós não esperamos ouvir. Mas essa mulher não ficou ofendida, sabe por quê? Porque uma humildade, uma grande fé se expressa em humildade. Ela olhou para Jesus e disse: olha, eu sei que não mereço, e eu sei que eu não tenho direito, mas até os cachorrinhos caem da migalha que cai da mesa do seu Senhor. Ela não ficou indignada, ela não reivindicou, ela não brigou, ela não ficou revoltada dizendo: o Senhor me chamou de cachorra, que absurdo. Não, ela disse: Jesus, eu sei que não mereço, mas a tua graça leva adiante o favor até para quem não está inserido. A tua graça é capaz de levar adiante a bondade até para quem não faz parte dela. Até os cachorrinhos podem experimentar do favor de Deus. Alguém pode dar um glória a Deus? E a Bíblia diz que Jesus olha e diz: mulher, grande é a tua fé. É como aquele centurião romano que também vai ao encontro de Jesus e diz: mestre, o meu servo está terrivelmente enfermo em casa, faz alguma coisa por ele. Jesus fica tão comovido e ele diz: eu vou lá curá-lo. O homem fala: não, Jesus, não, eu não sou digno de receber o Senhor na minha casa. Não, eu não posso. Mas dize apenas uma palavra. Dize, pelo amor de Deus, tem alguém comigo aqui nesse dia? Dize apenas uma palavra, e o meu servo não mais será o mesmo. E Jesus olha para aquele homem e diz: pode ir tranquilo, porque o seu servo já está curado. E a Bíblia diz que chegando ele em casa, o encontrou em perfeito juízo e se lembrou de que exatamente naquela hora que Jesus havia dito, o homem havia sido restaurado na sua casa. Jesus olha para esse homem prostrado, confiando a transformação da sua vida, a soberania e a vontade de Deus. E como Jesus responde a isso? A Bíblia diz que Jesus olha para aquele homem e ele diz: eu quero. Meus irmãos, escute o Espírito Santo dizendo para você nesse dia: eu quero. Para todos aqueles que humildemente se prostram diante do Senhor, confiando a Ele a sua vida, reconhecendo que a mudança que precisam estão debaixo da sua soberania e da sua vontade, e humildemente encontram um lugar diante dele por causa da sua compaixão. Ouça Jesus dizendo para você nesse dia: eu quero, e eu vou fazer por você aquilo que você precisa para que a sua vida nunca mais seja a mesma. Eu quero. Fica limpo. E, irmãos, é aqui que nós vemos a compaixão quebrar uma outra regra. Porque o texto bíblico diz para mim e para você que Jesus não apenas falou, mas a Bíblia diz que Jesus o tocou. Ninguém podia tocar num leproso, porque qualquer um que tocasse num leproso ficaria contaminado pela sua lepra. Vocês estão comigo aqui? Mas sabe o que é impressionante? É que o poder de Jesus ao tocar o leproso não ficou contaminado pelo leproso. O poder de Jesus ao tocar o leproso purificou o leproso da sua lepra. Jesus não ficou contaminado ao tocar no leproso, mas o leproso, ao ser tocado por Jesus, foi purificado da sua lepra. Porque o poder de Jesus
é maior do que as mazelas que nós carregamos. O poder de Jesus é maior do que as enfermidades que nós carregamos. Não existe nada em nós que possa comprometê-lo. Pelo contrário, um toque dele é suficiente para mudar definitivamente a nossa história. Alguém pode dar glória a Deus por isso? Presta atenção, irmãos. O texto bíblico diz para mim e para você que o homem não foi curado por processos. Imediatamente ele ficou restaurado. Diga comigo, imediatamente. Sabe o que significa? Que aquelas partes que haviam caído por causa da lepra começaram a voltar para o lugar. As orelhas, as cartilagens que haviam sido comidas, que haviam sido perdidas, começaram a voltar para o lugar. Aquele homem não voltou para casa como moribundo que ele chegou. Depois do encontro com Jesus, aquele homem voltou para casa como alguém que havia encontrado vida, e vida em abundância, que o restaurou imediatamente. Alguém pode dar glória a Deus por isso? Aleluia. A palavra usada aqui no original para tocar no grego é abraçar intensamente. Gente, não foi assim. Fica bem, hein? High five. Jesus pegou aquele homem, falou: levanta, filho. Eu não sei quanto tempo você está assim. Eu não sei quanto tempo você não recebe um abraço. Mas eu quero que você entenda que mais do que ser curado do lado de fora, eu posso sarar você do lado de dentro. Porque a ferida que você leva do lado de dentro talvez seja maior do que a ferida que você leva do lado de fora. Porque você vive debaixo de um estigma que diz que você é amaldiçoado por Deus. E por causa dessa maldição, você foi rejeitado por tudo. Você foi rejeitado por todos. O sistema religioso não tem um lugar para você. A sociedade civil não tem um lugar para você. A sua família considerou que não há um lugar para você por causa do estado que você está. Mas eu vim aqui para dizer que o seu Pai Celestial, Ele é um Deus compassivo. E na mesa dele há lugar para qualquer tipo de pessoa, inclusive para você. Então levanta, porque eu vou te dar um abraço para que você entenda que você é bem-vindo na mesa do Pai Celestial. Você é bem-vindo na mesa do Pai Celestial. Ele não apenas restaurou o estado físico daquele homem, mas Ele o sarou por dentro. Ah, meu Deus! Ele o curou por dentro. Irmãos, você sabe o que é impressionante? É que tanto o texto de Marcos quanto o texto de Lucas chamam essa cura, na verdade, de purificação. Não chamam a cura da lepra de cura, mas chamam a cura da lepra de purificação. Se você ler Mateus capítulo 5, Mateus diz que Jesus pregava o evangelho do reino, realizava sinais, curava os enfermos e purificava os leprosos. Por que a Bíblia faz distinção da lepra? Por que a Bíblia, ao falar da lepra, coloca a lepra, parece que num estado diferente, não como uma doença convencional, mas uma doença diferente? Porque, irmãos, não existe nada que possa ilustrar melhor a doença que todos nós levamos do lado de dentro do que a lepra. E que doença é essa? O pecado. Não existe enfermidade no contexto do judaísmo do segundo templo da época de Jesus que ilustrasse melhor o estado de separação e decadência do ser humano diante de Deus do que a lepra. Porque o pecado é exatamente isso. O pecado é tudo aquilo que nós praticamos e também uma perspectiva de relacionamento com Deus que nos priva a sensibilidade da presença de Deus. Nos priva a sensibilidade do relacionamento com Deus. E ao sermos privados do nosso relacionamento com Deus por causa do pecado, por nos afastarmos da relação com Ele, vivemos uma vida autocentrada, uma vida que não leva em consideração os seus parâmetros, a sua vontade. Então nós também, ao perdermos a sensibilidade da nossa relação com Deus, vamos perdendo a sensibilidade do nosso relacionamento com outras pessoas. É isso que o texto do Gênesis nos mostra. Depois de ter rompido com Deus, em Gênesis capítulo 3,
A relação não apenas com Deus se tornou confusa, mas a relação entre aquele casal se tornou confusa. E aqui fica uma dica para os casais, amém? Se a maneira como você tem se relacionado com o seu cônjuge tem mudado no decorrer dos anos, talvez o que esteja faltando seja Deus entre vocês. Se no decorrer dos anos aquela apreciação e aquele afeto que você tinha pela sua família vem se perdendo, talvez o que esteja faltando no núcleo familiar seja mais a presença de Deus. Porque a distância de Deus afeta a maneira como nós nos relacionamos com aqueles que são mais próximos. Mas a distância de Deus também afeta a maneira como nós nos relacionamos com aqueles que estão um pouco mais longe. Os vínculos sociais, os relacionamentos familiares e a vida como um todo começa a se perder por causa dessa realidade do pecado. E assim como esse homem que, ao olhar do sistema religioso e também ao olhar da medicina, nada podia ser feito por ele, nada podia ser feito a respeito dele, para que aquele estado de lepra em que ele se encontrava fosse restaurado. Assim também, irmãos, não existe nada que um sistema religioso ou qualquer outra pessoa possa fazer para resolver o estado de separação e de pecado que todos nós levamos dentro de nós, até que a gente ouve falar de Jesus. Porque se aquilo que a religião pode fazer não pode resolver o problema que nós carregamos do lado de dentro, ou nenhuma pessoa pode fazer, há um homem que pode fazer, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é capaz de resolver o estado pecaminoso e caótico que todos nós lidamos no nosso coração. E assim como esse homem, nós nos aproximamos de Jesus ao ouvirmos que Ele tem poder para fazer, não como pessoas que reivindicam, dizendo: Jesus, você tem que fazer isso por mim, porque eu mereço. Não, nós chegamos em humildade reconhecendo: Jesus, só o Senhor pela tua soberania pode me perdoar, pode me transformar, pode me restaurar com Deus, mas segundo a tua vontade é que isso pode ser feito. Não pode ser feito segundo a minha vontade, não pode ser feito segundo a vontade da minha família, não pode ser feito segundo a vontade do sistema religioso, só o Senhor pode fazer segundo a sua vontade. E sabe o que Jesus nos responde a essa sentença? Ele diz: eu quero, e não só quero, eu já fiz, eu me entreguei por você na cruz do Calvário, para que você fosse perdoado, restaurado e tivesse a sua vida e o seu relacionamento com Deus reconciliado. Alguém pode dar glória a Deus por isso? Jesus pode, irmãos, e Ele não só pode como Ele quer. Ele não só pode como Ele quer. O microfone está balançando aqui para caramba. O texto termina com Jesus, depois de curar esse homem, o restaurar, dizendo para ele: olha, não volta para sua casa. Você precisa antes procurar o sistema religioso de Israel e oferecer o sacrifício que é necessário pela tua cura. Ou seja, quem é que vai dar o veredito que de fato você está curado? Você pode voltar para os seus relacionamentos convencionais. O sacerdote. Então vai lá, procura ele e oferece o sacrifício. Mas faz um favor, não conta para ninguém o que aconteceu. E Jesus fala isso por quê? Porque ele sabia que aquele homem, ao espalhar a notícia, aquele homem impactaria muitas pessoas, mas tornaria o convívio social de Jesus mais difícil do que já estava ficando. E Jesus queria estar com pessoas, conversar com pessoas, tocar em pessoas. Então ele não queria que o contexto social ficasse mais tenso. Por isso ele pede para o homem não falar. Mas gente, como é que você não fala para outros a respeito da vida que você recebeu e transformou a sua história? Como é que você fica em silêncio diante de um momento como esse? Você chegou até Jesus como um monstro e está voltando a Ele como um indivíduo restaurado. Você chegou até Jesus caindo aos pedaços e está voltando como alguém que foi completamente refeito. Como é que você fica em silêncio? A Bíblia diz que aquele homem saiu espalhando a boa nova a respeito de Jesus por todos os lugares. Alguém pode dar glória a Deus por isso? E isso aqui é o terceiro ato da compaixão. Por quê? Porque, irmãos, aquele homem não podia ficar em silêncio a respeito do homem que mudou a sua vida. Certamente ele conhecia pessoas que, como ele, precisavam experimentar da mesma graça que ele havia experimentado. E como ficar em silêncio agora,
Como ficar em silêncio a respeito daquele que mudou a sua vida, quando eu conheço pessoas que precisam ter a vida transformada como eu fui transformado? Alguém está comigo aqui nesse dia? Eu gosto de uma frase que fala que o evangelho nada mais é do que um moribundo pregando a outros moribundos o lugar onde ele encontrou a vida que o transformou. O evangelho é alguém que estava morrendo de fome, contando a outros que estão morrendo de fome, onde ele encontrou pão para saciar a sua fome. Irmão, presta atenção, você não pode ficar em silêncio diante da vida que você recebeu, amém? Você não pode ficar em silêncio diante das mudanças que você está recebendo. Irmão, aquilo que saciou a tua fome pode saciar a fome de outros. Aquilo que mudou a tua morte em vida pode levar vida para outras pessoas. Então abre a tua boca, pelo amor de Deus, e diga a outros o que Cristo fez a teu respeito. Alguém pode dar glória a Deus aqui? Fica de pé no seu lugar, nós já vamos encerrar. Aleluia. A compaixão redefine limites, rompe barreiras em primeiro lugar, porque ela nos mostra que há lugar para todos nós na mesa de Deus. A compaixão rompe limites, porque a compaixão é capaz de fazer o que regras, leis não são capazes de fazer. A compaixão é capaz de abraçar aquele que está desprezado, enfermo, tomado de lepra, e restaurá-lo imediatamente para que a vida dele nunca mais seja a mesma. Mas não apenas restaurá-lo do lado de fora, mas restaurá-lo do lado de dentro. Alguém pode dar glória a Deus por isso? A compaixão quebra regras e redefine limites, porque ela é capaz de se compadecer de outros. A vida que me alcançou também deve e precisa alcançar outros que estavam mortos como eu. Tem alguém comigo? E por último, a compaixão é aquilo que nos leva a permanecer no lugar de satisfação. O texto bíblico diz para mim e para você que Jesus, depois de ouvir, que o seu ministério estava crescendo, que multidões estavam sendo atraídas por causa daquilo que ele havia feito, o testemunho desse homem leproso que havia sido curado. A Bíblia conta para mim e para você que Jesus, ao perceber esse alvoroço das multidões vindo na sua direção, o que ele fazia? A Bíblia diz que ele se retirava para lugares solitários e ele orava. Gente, a coisa que um pregador mais gosta na vida é de gente para ouvir ele, amém? Pregador precisa de gente para ouvir. O texto diz que multidões afluíam para ouvir Jesus. Não era uma multidão, eram multidões. Mas a realização, a satisfação de Jesus não estava no sucesso que o seu ministério estava adquirindo. O que preenchia Jesus não era a quantidade de gente que estava empolgada com os feitos que ele estava realizando. O que satisfazia Jesus era estar diante daquele a quem a sua alma desejava, e que ele sabia que o amava, independente de todas as coisas. A compaixão encontra satisfação não no sucesso. A compaixão encontra satisfação não em ser bem-sucedido. A compaixão encontra satisfação em permanecer na presença de Deus. Esse é o lugar que Jesus desejava estar, porque era ali que ele encontrava tudo aquilo que ele precisava para ser e fazer tudo aquilo que o Pai esperava que ele fosse e fizesse. Sabe, nesse dia eu quero dizer para você, talvez você olhe para a sua vida e você fala assim: eu não preciso de nada, eu estou satisfeito, eu estou suprido, eu estou bem financeiramente, minha família está top, eu não tenho nada para fazer na minha vida, por que eu preciso de Jesus? Eu vou dizer para você, porque só há uma coisa que pode preencher a sua alma e trazer satisfação plena, e isso é a presença de Deus. Porque todo ser humano tem um vazio, meu Deus, tem um vazio no seu coração que só o próprio Deus pode preencher. Então não importa quão boa a sua vida esteja, você ainda precisa ser satisfeito da presença de Deus.
Não importa quão maravilhosa a sua vida esteja, você ainda precisa encontrar aquele que é a razão da tua alma, o teu Criador, aquele que sonhou com você, aquele que desejou você. Enquanto você não encontrar com Ele, você pode ter tudo muito bom à sua volta, mas sempre vai ficar faltando alguma coisa do lado de dentro. É por isso que Jesus diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo que é leve, o meu jugo que é suave, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e você vai achar descanso. Descanso, descanso. Erga suas mãos e cante.